Modelo atômico de Thomson. Primeira coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos é Thomson. Não é Thompson, não tem esse P. Thomson é o maior injustiçado da tradução da química português na vida. Mudaram o nome do modelo, entendeu? Eu vou falar isso. Então é Thomson. O que é? Ó, pra você decorar. Thomson, filho do Tom, entendeu? Thomson. Agora arrasei. Nunca mais esqueci. E o pai dele também era Thomson? Não. Porque tem uma era Tom. família Thomson, né? Era só Tom. Porque tem uma família Thomson, né? Tem a família Thomson? Tem uma galera. Nas ciências? É. Não? Sei. Nunca fiz parte, não me chamaram. Não é do Thomson. Eu tô confundindo. Thomson. Não tem o P. Ah. Thomson. Não tem o P. É o filho do Tom. É isso. Perfeito. Atração e repulsão entre os corpos. Ó, o que acontece? Lembra da ideia das premissas, né? Thomson não acordou e falou, opa, peraí, não, elétron. Peraí, tava pensando aqui, entendeu? Vi um elétron ali na matéria escura. Não tem isso. Então, tem alguns pré-requisitos que a gente vai falar aqui sobre atração e repulsão entre os corpos. Existe uma diferença entre começar a estudar, ter uns insights, pensar sobre isso e conseguir relacionar isso aos átomos. Então, muitas das pessoas que a gente vai comentar aqui sabiam que tinham coisas que atraíam e se repeliam, mas não conseguiam encontrar um embasamento que pudesse explicar o porquê que eles se atraem, né, ou da onde, no contexto atômico, beleza? Parênteses. Vai. Da física. Fala, minha guerreira, meu guerreiro, tudo bem? Eu tô passando rapidinho aqui para falar o seguinte, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui é relevante para você, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem você conhecer que acha que precisa também receber esse conteúdo. E, claro, isso só se realmente o conteúdo tá te ajudando, tá? Se o conteúdo não estiver legal, senta o dedo no dislike aí e eras isso. Valeu, segue a aula aí. Os fenômenos elétricos já estavam muito bem descritos nessa época. Muito bem descritos. Só que a natureza da eletricidade, que hoje a gente já sabe, né, qual é a natureza da eletricidade, a natureza da eletricidade não era conhecida. Uhum. E olha só que doido. A gente consegue, mesmo sem saber a natureza, o fundamento ali da natureza, do que causa aquele fenômeno, a gente consegue desenvolver teorias muito boas para explicar aqueles fenômenos. Uhum. A gente pode perceber, por exemplo, nessa época, a gente não sabia exatamente o que era que dava propriedade para a eletricidade, o que era carga elétrica, não se tinha exatamente isso ainda. Mas os fenômenos elétricos, o eletromagnetismo, já estava voando, mano. Sim. Voando, já estava muito avançado para explicar os fenômenos. E aí, pensa, se a gente fizer um paralelo aqui com esse lance da energia escura, matéria escura. A gente consegue saber como essa energia escura, essa matéria escura funciona, mas a gente não sabe dizer ainda qual é a natureza dela. Saca? Que doideira, né? Entendi. Manda ver, fecha parênteses. Vai. Bem, quais são os pré-requisitos? Primeiro, Tales de Mileto, 6 anos antes de Cristo, né? Ele já tinha pré-requisitos, né, noções de que as coisas se atraíam. Então, claro que ele não utilizava um pente de plástico atritando no cabelo e percebia que os pedaços de papel se atraíam. Ele utilizava o quê? Âmbar e lã. Então, se pegasse a âmbar ali e atritasse, isso iria atrair ou repelir outros objetos, né? Essa é a ideia da eletrização. Isso é muito bom. Isso. Eletrização. Estão se eletrizando. É isso. Então, na eletrização que a gente está comentando aqui, é de contato, né? Mas na física não necessariamente tem que ter contato para ter essa eletrização, certo? Não precisa, a gente pode eletrizar de outras maneiras. Beleza. Não precisa ter contato. Aqui a gente está falando do friccionar, né? Uhum, de do colocar atrito. em contato. Beleza. Bem, Tales de Mileto percebeu isso. Platão até, lembra que nesse tempo aí podia falar do que quisesse. Platão vem justificar o porquê que alguns corpos se atraem e se repelem. Tá preparado? Agora eu quero ver. Agora vai a literatura da natureza. Agora vai. Agora tomar um golinho d'água, eu quero ver. Agora eu quero ver. Platão dizia que os objetos se atraíam porque eles se amavam. E os que se repeliam é porque se odiavam. Toma essa. Vai a literatura. Pô. É bonito, é bonito. Apesar de não concordar muito, porque pra mim o oposto do amor é a indiferença. Quando você tem um ódio por alguém, na verdade é muito mais alguma coisa dentro de você que precisa trabalhar e nananana. Agora, quando você não sente nada por aquilo, aí sim é o oposto do amor. Mas fecha parênteses. Toma literatura. Não, meu coração aqui tá chorando. Vai, Dufay, 1733, coisa de físico.
percebeu isso aí, ó, corpos condutores de eletricidade e corpos isolantes. Ou seja, nem todo mundo se atrai, nem todo mundo se repele. Tem gente que não vai atrair nem repelir nunca, né? Que é esse negócio aqui de isolante. Como é que era isso? Não se sabe, lembra? Nesse quesito aí não consegue. Não é só porque você achou uma coisa que você vai conseguir explicar, né? Então, tanto de aluno que às vezes me procura, professor, por que acontece isso? Ou seja, ele está vendo o que ocorre. Ah, eu botei detergente que não sei o que e tirou tal coisa. Beleza. Agora o porquê? Então ele simplesmente conseguiu perceber que alguns materiais sofriam essas forças de atração e repulsão e outros não. Porque ainda estava longe, né? Essa questão das propriedades elétricas dos materiais, né? Existem alguns materiais que têm maior afinidade com a eletricidade e outros que parece que não tem tanto. E aí vem o lance dos condutores e os não condutores. E basicamente a diferenciação era metal e não metal. Basicamente é essa. Entendi. Hoje a gente já tem uma classificação muito mais refinada disso, né? A gente já tem semicondutores, supercondutores, Sim. super isolantes. Né? Então, Mas no âmbito geral, assim, para a física, o que é necessário para ser um isolante, por exemplo? Um corpo isolante é aquele que... Bom, assim, a diferenciação básica que a gente utiliza para os vestibulares, que é a parte da eletrostática clássica, a eletrostática dessa época aqui, é basicamente assim. É metálico, tem elétrons livres, é condutor. Não é metálico, não tem elétrons livres, não é condutor. Do contexto mais simples. Isso, Tá, então o que não é condutor é chamado de isolante, ou de elétrico. E, só claro, esses materiais que não são metálicos, tem alguns que são quase tão bons condutores quanto os piores metais. Aí o pessoal fala do grafite. Então. A questão de um material ser condutor ou não, basicamente a diferença está em o quanto de eletricidade que eu preciso ali ter para aquele corpo ter eletricidade passando por ele. Tá, entendi. Então, o quanto de tensão elétrica eu preciso aplicar naquele corpo para ele transferir eletricidade. O quão intenso tem que ser o campo elétrico ali para eu poder movimentar cargas dentro daquele material. Se um campo elétrico bem pequenininho já produz eletricidade ali dentro do material, esse material é condutor. Mas se eu aplicar esse mesmo campo pequenininho em materiais que não são metálicos, a gente não consegue nada de eletricidade andando ali dentro, né? Não tem corrente elétrica. É basicamente isso que vai diferenciar corpo isolante de corpo condutor. E no âmbito dos vestibulares, assim, beleza, os metais, ele tem que entender que são bons condutores de eletricidade, grafite também entra nisso. O grafite não é um metal. Isso, mas metais, aí isso. o grafite também vai ser um bom condutor de eletricidade. Só que aí o complicado do grafite de cair em provas de vestibular é justamente isso. O grafite ele não é metálico, ele é considerado isolante. Mas ele é um isolante que tem ele tem uma condução de eletricidade parecida com a de alguns metais. Então fica naquela coisa de um semicondutor, sabe? Uma coisa exigido que você saiba que o grafite é um bom condutor de eletricidade, porque a gente faz, principalmente em eletrólises, né? Quando a gente não quer que o eletrodo reaja, a gente chama isso de eletrodo inerte, utiliza grafite. E no âmbito da química, enfim, da nanotecnologia, a gente utiliza os grafenos, né? Que são folhas finas de grafite, que são materiais de elevada condutividade elétrica. E é por isso que na física não cai grafite. Não tem grafite na física. Na física, na parte da eletrostática, vai cair. É metal ou não é metal? É metal e borracha, sabe? Eles vão deixar bem claro a diferença. Além de borracha, num corpo isolante, tem outra coisa na física que tem que saber? Não, de quais materiais? De isolantes, assim. Isolantes, exemplo, é só borracha. Isolante é tudo que não é metal. Na eletrostática, na física da eletrostática, o que não é metal é isolante. Chocado. Não é metal, é isolante. Porque, inclusive, nos enunciados aparece uma esfera metálica. Eles não dizem de que é feita a esfera. Ela diz se é metálica ou se a esfera é isolante. Entendi. E é basicamente isso que vai diferenciar ali os fenômenos eletrostáticos. Se é metálico ou se é isolante. Entendi. Não, é importante a diferenciação é bem simples esse direcionamento no vestibular, né? Senão fica perdido. Bem, depois Benjamin Franklin. Benjamin Franklin começa a nomear, a classificar isso, né? Então, rotulou em positivo e negativo os corpos que se atraem ou repelem. Isso é muito importante que você saiba, entendeu? Porque ele não sabia justificar. Ele não tinha, peraí, olhando aqui, caracas, esse elétron aqui, ó, carga negativa. Ele falou, esse grupinho atrai esse. Pensando aqui, vou chamar de positivo e negativo. Ele poderia ter chamado de direita e esquerda, né? Branco e preto, claro e escuro. Norte-sul. Norte-sul. Matéria escura, energia escura, entendeu? Podia ter chamado de qualquer coisa. Mas não, chamou de positivo e negativo. Tudo bem? Por quê?
Porque a partir dessa noção que ele chamou de positivo e negativo, vão surgir outras coisas que a galera vai começar a chamar também de positivo e negativo, que não está vinculado com o elétron. Então, a partir dessa noção que primeiro ele chamou desses dois blocos, é que depois vai justificar por que o sentido dos elétrons é para um lado e a corrente elétrica é para o outro. Porque primeiro a galera falou, corrente elétrica vai ser daqui desse grupo para esse grupo aqui, ó. Entendeu? Por quê? Ah, porque eu quero. Porque vai ser assim, entendeu? E olha a doideira. A eletricidade andando por dentro dos materiais, a corrente elétrica dentro dos materiais, como não se sabia a natureza da eletricidade, né, que eram elétrons ou íons, ou sei lá o que está andando lá dentro, sem importar o que é que está andando lá dentro, se imagina como se fosse um fluido, como se fosse água dentro de canos. Sim. A eletricidade se movendo dentro de fios é idêntico, ou seja, inclusive a física é idêntica. A física que descreve água passando por dentro de canos é idêntica à física que descreve eletricidade passando por dentro de fios. Agora é sim, a física agora veio a literatura. É a literatura da natureza. Cara, é a mesma metáfora usada para explicar dois fenômenos distintos. Entendi. Não, eu estou ideia. emocionado aqui. E, calma aí, ainda tem um parênteses. Vai. Isso também é utilizado para fluxo de calor, de energia na forma de calor. Que também muito parecido também. É a filosofia da natureza. Falando bonito, fica como? O calor é tipo a água do corpo que Não vai ficar bonito. Não vai ficar bonito, eu acho que eu não vou conseguir montar isso aí. Eu não tenho esse tino para literatura. Final da aula a gente está vendendo livro de poemas. Poemas científicos. E o último detalhe aqui é que essa diferenciação de condutores isolantes, tá? Dizer que um corpo é isolante não significa que ele não conduz a eletricidade. Porque se a gente pegar, por exemplo, não faça isso, tá? Mas se a gente pegar um pedacinho de madeira e enfiar na tomada já pode ter eletricidade suficiente para a madeira conduzir. Menos você vai 10 tomar alunos choque. agora. Então, né, se botar um pedaço metálico fica óbvio, mas se botar um pedaço de madeira, pode ser que dê choque. Sim. Então já tem que tomar algum tipo de cuidado, porque assim, ser considerado isolante não significa que não conduz eletricidade, significa que é muito mais difícil fazer conduzir eletricidade ali do que comparado com um material condutor ou metálico. Essa é a diferenciação que a gente precisa saber na física. Manda ver. Top. Depois vem Luigi Galvani, que vem falar sobre da onde vem essa eletricidade, né? Qual que é a causa? E ele chama isso de eletricidade animal. Porque, beleza, muitos desses sabiam da propagação dessa tipo energia, desse tipo fluido, sei lá, o que eles imaginavam que seria dessa eletricidade. Mas da onde vem? Quem produz? E eis que Luigi Galvani era médico, né? Enfim, e ele estava dissecando um sapo e encostou o seu escalpelo, que é o pai do bisturi, escalpelo metálico, no nervo ciático lá da rã, sei lá, qualquer espécie, sapo, rã, perereca, sei lá, alguma coisa assim. E o bichinho contraiu a pata. Na hora que encostou, ele... Que conclusão que ele chegou? Que estava vivo? Que era o capeta, que era o espírito, que era o espírito da rã tentando se comunicar com o Luigi Galvani? Não, ele, cara, peraí, toda vez que ele encostava, e aí ele começou a dissecar vários outros animais e percebeu que toda vez tinha lá no sistema nervoso, encostava, tinha esse impulso de eletricidade. E aí foi a grande conclusão que ele chegou, que só os animais conseguiam produzir eletricidade. Então, a causa, quem conseguia, né? Porque junto nesse tempo aqui, 1786, também tinha uma vertente de querer classificar a vida. Qual a origem da vida? Qual a diferença de um composto orgânico para um composto inorgânico? Tinha toda essa vibe de todas as classificações. Então, a partir dessas classificações, ele também classificou a energia. E ele, italiano, nesse tempo, surgiu um outro cara chamado Alessandro Volta. Alessandro Volta, muito mais novinho, e falou que, Galvani, tu tá viajando, não tem nada a ver com isso, sabe? Porque, real, os objetos podem produzir eletricidade. Galvani era muito mais influente. Tem cartas, eu gosto do tititi científico, eu gosto da fofoca científica. Tem cartas dos dois se alfinetando. E Galvani, como tinha mais, né, era mais velho, enfim, tinha um respaldo científico maior, enfim, as pessoas assim. se acreditavam mais nele, fez todo mundo ridicularizar a Volta. E Volta falava, eu consegui provar. E o Galvani, vai lá, produz lá, entendeu? Vai lá, aproveita e traz um Pégaso para mim também. Então tinha muito dessa ridicularização. Até o momento que